Eu acredito, né, voltando na sua pergunta inicial de lei da atração e tudo mais, eu acredito que é o seguinte, a gente precisa soltar o como. O problema é que a gente quer com o quê, como, em quanto tempo. Então, assim, eu acredito que a gente consegue tudo, né? Tem até uma frase tibetana que o nosso cérebro, ele é uma árvore de desejos, de realização de desejos na vida. Tudo que você tem capacidade de desejar, você tem capacidade de realizar. Você não sabe em quanto tempo, como, né? E exatamente o quê. Mas é possível. E recentemente eu vivi isso com o meu apartamento. Desde 2023 eu falava, eu quero uma casa com gramas e vidros. Eu quero uma casa com gramas e vidros. Não é uma casa, é um apartamento com área privativa, mas que tem gramas e vidros. Então, assim, eu realmente acredito nisso se a gente soltar o como, ou em quanto tempo, que é possível. E depois que você solta, você deve desapegar ou você deve ficar alimentando aquilo diariamente? Eu acho que tem que fazer o que precisa ser feito. É muito fácil a gente, pedir pra Deus, Deus, né, me concede isso, me concede aquilo, ou então Mas isso é ficar carência. mentalizando que, né, aquilo vai acontecer daquele jeito. Mas a gente tem que olhar pro próximo pequeno passo. Eu acredito que Deus vai colocar o chão em qualquer direção que você quiser caminhar, seja pro lado ruim ou pro lado bom. Ele não vai interferir. O livre-arbítrio é seu. Só que a gente quer o como. E aí, por causa do como, a gente tá tão bitolado, né, naquele jeito de fazer as coisas, ou que tem que ser naquele tempo, que a gente acaba auto-sabotando mesmo o nosso próprio processo. Isso vai muito de encontro com aquilo que eu trabalho na análise corporal. Porque não adianta, não precisa sentar ninguém na minha frente para entender a mente que tem, se não souber o que quer na vida. Eu só consigo ajudar essa pessoa se ela souber o que ela quer. E eu precisei saber o que eu quero para encontrar o meu propósito. Então, a chave para que a gente possa realizar qualquer coisa, primeiro é saber o que é. Eu acho que isso daí não tem como tirar isso da equação. Mesmo que for de forma involuntária, por exemplo, a pessoa, eu quero ser um Pablo Marçal, um empresário, coach, não sei o quê. Mas o cara, ele não consegue se projetar nisso. E ele, lá atrás, projetou que, eu quero ser o melhor funcionário CLT da empresa da Coca-Cola. Mas ele abandonou, entre aspas, né, esse projeto para querer ser um Pablo Marçal. Só que lá no fundo parece que ele não acredita nisso, por exemplo. Você acha que essa pessoa consegue realizar isso ou não? Ou, na verdade, o propósito real dela é ser o melhor CLT funcionário da Coca-Cola? Eu acho que a vida que você tem hoje é exatamente a vida que você quer ter. Só que existe um lado seu que é a sua mente consciente, que é a ponta de um iceberg. E existe o seu subconsciente, que deve ser 90%, 80% daquilo que está passando na sua mente. Então, por que você quer ser um Pablo Marçal, mas por que você só consegue ser um caixa de supermercado? Porque tem coisas por trás da sua mente, e a gente chama isso de traumas, que tá querendo outra coisa. Que tá querendo reconhecimento, que tá querendo afeto. Que não tá preocupado em recompensa, não tá preocupado em ganhar dinheiro, eu só quero ser vista. Eu só quero ser notada. Então é aí que a gente entra, por exemplo, com a análise corporal. Porque, beleza, você tem um desejo consciente, mas qual que é o desejo subconsciente? Aquilo que você não tá vendo, mas que ficou registrado desde quando você tava pequenininho, até os 5 anos, 7 anos. A gente aprende mesmo padrão de comportamento até 7 anos. Depois disso, a gente só repete o padrão. E se a gente fica repetindo o que o nosso inconsciente estava buscando lá atrás, a gente não consegue projetar isso para nossa vida futura. Porque o que a gente quer na vida adulta é muito diferente do que o que a gente quer na nossa infância. Só que o seu subconsciente está querendo reconhecimento e afeto, você não vai buscar dinheiro na vida. Pois é, eu queria ser jogador de futebol quando era criança, eu virei comentário. Olha que doido. Pô, isso é verdade, velho. Mas por que o nosso subconsciente e nós ficamos apegados a essas questões de traumas passados, de querer reconhecimento, né? Atenção, afeto, e isso passa para a vida adulta? Como que a pessoa também pode soltar
essas questões e focar naquilo que realmente ela deseja? Isso vem da dependência emocional. Então, não tem como a gente falar de soltar sem a gente olhar exatamente para essas travas que a gente tem, né? E as dependências emocionais, elas vão levar a gente para esses caminhos, onde o nosso sistema nervoso vai precisar produzir alguma coisa que vai chacoalhar você daquela rota que você tá levando. Então, às vezes, você tem um desejo real de virar um Pablo Marçal, mas existem coisas que vão te travando ao longo da vida. Então, essas coisas que te tiram da rota, seja um processo, né, alguma coisa ruim que acontece, é para que você, poxa, será que essa versão que eu tô sendo hoje, ela é compatível com aquilo que eu projeto, que eu gostaria? E aí, na hora que você faz, as suas ações, elas são compatíveis, né? Porque às vezes você quer, sei lá, você quer ser um empresário super bem-sucedido, mas você não consegue acordar de manhã e ir na academia. Você não consegue fazer uma dieta, você não consegue falar não pro chocolate, entendeu? Então, assim, é só olhar pra ação. Por isso que eu falo que eu acredito de verdade que Deus coloca o chão em qualquer caminho que você desejar trilhar. Porque ele só vai apoiar a sua decisão interna. A decisão é sua de caminhar, você tem que dar o passo. Você tocou num ponto interessante, Raíssa, porque você falou que nós precisamos da ação para... Nossas ações têm que estar compatíveis, né, com aquela pessoa que nós queremos nos tornar e os objetivos. E você comentou também que como é que você vai ser um empresário de sucesso, né? Um comentário muito pertinente, né? Faz total sentido. Se você não consegue vencer um chocolate, não consegue vencer o despertador, não consegue vencer ir na academia ou uma dieta, ter algum grau mínimo de disciplina, né? A questão é, para a pessoa ela conseguir tomar uma rota diferente, basta só força de vontade dela, ou ela precisa acessar coisas anteriores à força de vontade para aí a força de vontade funcionar? Eu não acho que é só força de vontade se a pessoa não tiver a informação correta. Porque, assim, uma coisa é força de vontade. Eu quero, sei lá, cavar um túnel. Se eu tiver uma colher, não vai acontecer. Então, talvez eu precise de uma informação diferente. Raíssa, com essa colher, você não vai conseguir cavar o túnel que você tá querendo. Então, a colher aqui, ela é como se fosse a informação, ou talvez as conexões, as pessoas, os relacionamentos, que vão te ajudar a cavar aquilo, né? Então, assim, a força de vontade, ela é fundamental para começar, mas ela não é garantia do resultado. Se você não tem a informação certa, né? Então, por exemplo, tô falando isso em qual contexto? Não adianta eu querer liberar um trauma falando assim, agora eu não tenho mais esse trauma, agora eu não tenho mais essa crença. Não é uma coisa consciente. Isso está no seu sistema nervoso. Você tem que reconfigurar o seu sistema nervoso, você precisa de um reset. Então, você precisa do quê? De uma informação correta. Que aí é quando a gente faz a análise corporal, por exemplo. Porque aí você sabe como fazer o reset do sistema nervoso para que aquilo não seja mais uma trava. Entendeu? Entendi. E como é feita essa análise corporal? Pegando pro do gato. Vamos lá. Porque, ó, teve uma pergunta aqui, ó, de um tal de Dan Repsaldi, não sei quem é. Não sei quem é. Ele perguntou assim, ó, vocês começaram falando sobre a análise do corpo, fiquei curioso sobre isso. O que é isso e o que ela faz? Você vai ter que responder agora, porque os internautas tá doido pra saber. A análise corporal é um processo que a gente faz é uma leitura mesmo, né? É um processo terapêutico que a gente faz para identificar como que é o padrão de comportamento daquela mente. Como que a mente da pessoa funciona. E como eu falei no início, corpo e mente são dois lados da mesma moeda, certo? Certo. Então, quando a gente nasce, tá? A gente nasce sem nenhum... O sistema nervoso está em processo de formação ainda. Então, a criança, ela nasce, o pescocinho dela não tá meio mole? Sim. A criança não consegue sustentar o próprio pescoço. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele tá em formação, tá lá no cérebro. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo esse sistema nervoso. E essas fases, até os 7 anos, né, são 5 fases que todo ser humano passa. E tudo que a gente experiencia nessa fase vai ficando registrada. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele tá descendo, o processo de mielinização tá acontecendo e tá descendo ao longo da coluna vertebral. Então, por exemplo, primeira coisa que acontece é a cabeça da criança ficar firmezinha, ela consegue segurar a cabeça. Isso mostra que ela passou para a segunda formação do traço, segundo traço. Depois essa criança ela já consegue ficar sentadinha,
ela consegue mexer com as coisas, mas ela não consegue caminhar ainda. Então, percebe que vai descendo desde a cabeça e vai descendo até o cóccix. Então, o sistema vai sendo formado e nessas fases a gente vai tendo esses registros emocionais, que, pelo fato do sistema estar sendo formado, aquilo fica muito forte no sistema. E aí o que acontece é que a mente passa, ou o sistema nervoso passa a mandar informação para o corpo de uma determinada maneira. Então, o que a gente faz na análise corporal é analisar o formato, sensação e expressão da sua cabeça, dos seus olhos, da sua boca, do seu tronco, do seu quadril e das suas pernas. E aí a gente vai identificar em cada uma dessas partes quais dos traços de caráter, cada uma dessas fases de formação, onde teve um registro de trauma. Entendi. Eu acho que vale um ao vivo. Seria interessante, seria interessante. Será que você experimenta a cobaia? Pode ser. Pode ser? E aí? Fica em pé, Tá, combinado. Eu tenho que ficar de forma que você mexe todo o meu corpo? por favor. Tá, vamos lá. Cadê a produção? Cadê a produção? Espera a produção chegar. Pode ficar aqui, por favor. Espera aí a produção chegar. Já aparecendo ali? chegou um pedido especial. Produção, vamos precisar de você no geral. Geral, coloca no geral. Vai pra trás, Lucas. Vai pra trás, do lado dela. Do lado dela. Como é que é? Onde que eu tenho que Tá ficar? ótimo. Não, Tá aqui. já viu o que eu precisava? É. Mas não preciso, eu posso só falar ou eu preciso explicar? Pode explicar e falar, Alves. Pode fazer os dois, por favor. Tá. Vai mais pra trás, Lucas. Mais do canto dela, do lado dela. Vem cá. Aqui, ó. Isso. Pode ir mais pra trás. Mais pra trás. Isso. Aí. Ai, ai. Ô, Lucas, você não tem senso nenhum. Aí, ó. Não tem. tem. Aí. Todo mundo, e eu acho que isso é importante falar, todo mundo é uma mistura, né? Não tem como. Você passou pela fase dos 5 traços. Então, você vai ser uma mistura de todos os 5 traços. Mas de uma maneira, assim, né, muito rápida, obviamente a gente teria que olhar melhor, mas eu diria que você é um cara de conexões, né? Para você é um cara muito articulado. Então, você consegue fazer essa conexão, uma visão estratégica muito grande, um bom vendedor. É verdade ou não? Empreendedor. Empreendedor. Minha primeira profissão foi trabalhando vendendo na rua. Vendendo na rua. Isso. Então, assim, isso é muito nato seu, é muito natural. Então, dificilmente a gente vai ouvir você falando assim, nossa, não sei vender, tenho dificuldade de vender. Tem gente que tem essa dor, né? Isso não é uma coisa natural, né, sua. Você é um cara competitivo, né? Legal. Muito competitivo e muito prático, extremamente prático. Eu acho que talvez até frio. Deve ter alguém que deve falar assim, nossa, você é meio frio, assim. Eu falo, já falei na cara dele. Seco pra Porque cacete. o tipo de mente dele, ele não vai pro lado emotivo, emocional. Aham. Não. Entendi, então você não tava de tiração com a minha cara, não. Era só você mesmo. Sua cabeça é doida assim. Né, mano? E vou te falar mais uma coisa. Sim. A maior dor desse cara é de se sentir manipulado. Brabo! Eu falo porque eu sou irmão dele e a gente tomou banho juntos olhos. Não, verdade, velho. Aí isso aí você pode refletir, depois você me fala nos Você bastidores. lembra aquele dia, Lucas? Você tá aqui, mano. Pô, caraca, mano, você é braba, velho. Muito bom, muito legal. Gente, contrata ela agora. Papo reto. Contrata. Caraca, mano. Quando você sabe da história de bastidor da vida da pessoa, Sim. Fica muito mais profundo. você consegue entender que aquilo faz sentido. Não é igual Eu vi ele 2 vezes na minha vida. Falando lá, ai Deus, eu tô vendo alguma coisa aqui, peraí, deixa eu ver. Ah, não, Lucas. Não, é porque assim, é como se eu estivesse traduzindo o que o corpo dele tá mostrando, entendeu? Mas isso passa pra você no caso? Essa Isso não. sensação, Não, ou é porque assim.